Olá, queridos alunos! Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. Isso mesmo, a classificação. Como é que se classifica os seres vivos? Vocês já imaginaram, já se perguntaram? E para isso, para a gente entender melhor, a gente vai fazer um bolo. Um bolo? Como assim um bolo? Sim, um bolo para entender sobre a gastronomia e sobre a classificação dos seres vivos. Aí eu separei 7 ovos, separei as gemas, separei as claras, separei aqui a farinha de trigo e vou utilizar simplesmente 3 xícaras. 3 xícaras, entenderam? Reservei também o leite. O leitinho aqui está reservado. A nossa margarina, vamos utilizar margarina. Vamos utilizar 2 xícaras de açúcar. Essa daqui vem com o nome Biologia. Muito especial, viu, essa xícara. Vamos utilizar fermento. Uma gotinha de essência de baunilha para tirar o gosto do ovo, possa ser que fique, né? E já reservei para vocês aqui o caramelo junto com o abacaxi, olha a lindeza que ficou, vendo, pessoal? Aí vocês se perguntam o motivo, né? Como eu já iniciei o vídeo falando que iríamos produzir um bolo. O motivo é simples, porque para se fazer determinadas coisas, a gente tem que ter organização. Isso mesmo. A gente precisa organizar, separar, para que aquilo não vire um tumulto, uma muvuca, entenderam? Aí a gente separou para colocar cada ingrediente de acordo com a receita, entenderam? Aí com isso, a classificação também funciona dessa mesma maneira, entendeu? Que ela faz com que a gente conheça os seres vivos de acordo com a sua estrutura, com a sua classe, com a sua formação familiar, com todas outras características que tem sobre a classificação dos seres vivos e que vamos estudar nesse vídeo. Além disso, a gente vai destacar um ponto importante. O que é um ser vivo? Como é que a gente conhece um ser vivo? Uma cadeira é um ser vivo? Essa batedeira aqui que a gente vai utilizar é um ser vivo? Eu sou um ser vivo? E o porquê? Bom, pessoal, e como característica dos seres vivos, né? A gente destaca que eles se reproduzem. Então, todo ser vivo, ele se reproduz para ser caracterizado. Ele também evolui, ele vai se evoluindo. Cada ser vivo, ele já evoluiu bastante. A gente tem como exemplo nós. Segundo cientistas, somos descendentes de macacos. Porém, eu não acredito nessa tese, né? Na verdade, eu não acredito. Mas, segundo alguns cientistas, eles acreditam sim que viemos do macaco. Então, evoluímos e bastante, na verdade. A gente também continua com o nosso bolo, né? Aqui tá a clara em neve que eu fiz. E já coloquei um pouquinho aqui e estou misturando, pessoal. Então, tudo isso na biologia é importante a gente utilizar para classificar que ele se reproduz, a reprodução, o meio em que ele vive, que o ser habita, se é no meio de matagal, se é em um meio aquoso, entendeu? Como as plantas. Tem plantas que vivem em áreas de extrema seca e tem outras já que sobrevivem em plena água, em cima de água, como as régias, né? As plantas régias da Amazônia e tantas outras que a gente pode destacar, entendeu? Outra característica do ser vivo é que ele consegue adaptação muito rápida. A gente consegue se adaptar a um meio para sobreviver, a uma sociedade para sobreviver, a uma economia para sobreviver. Vamos colocar um pouquinho da clara em neve. Além disso, outra característica importante dos seres vivos é que são constituídos por células. A célula, ela é
essencial na vida do ser humano, entendeu? A gente sem a célula, a gente não sobrevive. Imagine o ser humano sem célula. Pena que isso foi descoberto há pouco tempo, né? Pouco tempo pra gente, mas vem de longos estudos a descoberta das células. Vou terminar aqui o bolo para vocês e vamos continuar a nossa aula, tá certo? Bom, pessoal, aqui vem com a minha ajudante, né? Que a gente também precisa de um ajudante para fazer as nossas coisas. Aí, terminando o bolo, para colocar no forno, né? Sai uma delícia, ou não. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos seres vivos. O ser vivo, ele precisa de célula para sobreviver, entendeu? Todo ser vivo precisa de célula. Ele também precisa se reproduzir, precisa se evoluir. Tanto as plantas como nós seres humanos. Além disso, ele precisa buscar a sua própria energia, como as plantas que fazem a fotossíntese. Destacamos também que precisa da célula. Sem célula não há vida. A gente vai terminar aqui o nosso bolo e mais tarde a gente coloca o nosso finalzinho, viu, pessoal? Vamos destacar outros pontos importantes na classificação dos seres vivos. Bom, pessoal, a gente voltou aqui com o nosso bolo prontinho, tá desenformado aqui, ó. Prontinho. Super fofo, eu dei uma mexidinha aqui, olha. Super fofo. E a gente vai dar continuidade à nossa aula falando sobre Linneu. E quem foi Linneu? Quem é? Vamos dar continuidade? Carl Linneu, ou simplesmente Linneu, foi responsável por criar o sistema taxonômico através de ordem, reino, classe e espécie. O reino ficou em Morena, Protista, Fungi, Animal e Plantário. O reino Monera organiza as bactérias. Já o reino Protista, eles fazem parte os protozoários e as águas. O reino Fungi faz parte os fungos. O reino animal faz parte de todos os animais, inclusive nós seres vivos. E o reino plantae fazem parte de todas as plantas.